Boa noite, vamos para mais uma aula de artes. Hoje será a unidade 3 e falaremos sobre os cânones clássicos e sua desconstrução. Uma das principais características dos padrões estéticos que vigoraram na Europa a partir do Renascimento foi o academicismo. Com a fundação da Academia de Desenho de Florença, em 1562, as academias espalharam-se por toda a Europa do século XVIII, estabelecendo uma formação artística padronizada e centrada em aulas de desenho, de observação e cópia de moldes. O academicismo também priorizava o ensino teórico das ciências, como geometria, anatomia e perspectiva, e das humanidades, como história e filosofia. É justamente contra esses padrões de ensino e de fazer arte que, no início do século XX, os artistas de música, teatro, dança e artes plásticas passaram a se opor. Eles propunham nova forma de ver, pensar e fazer arte, buscando libertar-se dos padrões preestabelecidos. Apesar desses movimentos mais contemporâneos de desconstrução dos cânones clássicos, o academicismo foi considerado muito importante em seu momento histórico e ainda serve como modelo de estudo para escolas de arte pelo mundo. Eu irei apresentar para vocês dois quadros, certo? Os dois quadros têm o mesmo título. Os dois quadros se referem às meninas. E neles vocês vão observar as diferenças na elaboração da pintura desses dois períodos históricos, os dois períodos que nós falamos, o academicismo e um outro período que vinha em seguida, mais liberal, mais contemporâneo. Esse primeiro, As Meninas de Velázquez, era onde tinha todo um academicismo, se cumpria toda uma regra para a produção dessa obra. Vou mostrar para vocês agora o próximo quadro, com o mesmo tema, mas já num patamar mais contemporâneo. Olha aí. Esta obra aqui é a mesma obra mostrada anteriormente, mas num patamar contemporâneo. Essa é As Meninas, de Pablo Picasso. A anterior era As Meninas, de Velázquez, Diego Velázquez. E essa aqui é As Meninas, de Pablo Picasso. Tem o mesmo tema, são diferentes artistas, mesma técnica, diferentes estilos. Mesmas cores, diferentes formas de expressão, por meio do traço linear ou de sutis pinceladas, a mesma beleza estética envolve as obras. Observação em busca da perfeição. Para o homem primitivo, a observação era uma maneira de saciar sua curiosidade. Com o passar do tempo, a observação tornou-se uma forma de aprendizado, quando se uniu com a comparação e com o registro de acontecimentos. Hoje, em meio a uma quantidade muito grande de informações, a observação passou a ser muito importante na seleção do que se procura. Simetria e assimetria. O equilíbrio do espelho. Quando nos olhamos em um espelho,
vemos a realidade. Nossa imagem aparece e a mesma distância a que estamos do espelho é a da imagem em sentido oposto para dentro do espelho. O espelho serve como uma referência, um eixo, que define imagens simétricas. O que está de um lado do espelho deve estar também do outro lado, em oposição oposta e à mesma distância do eixo. Existe perfeita correspondência entre as partes de um e de outro lado do eixo. Além da simetria bilateral ou axial, que é o eixo formado por uma reta, existe a simetria radial ou central, na qual o eixo passa a ser um ponto. Nossos olhos nos enganam. A op art, expressão de origem inglesa, surgiu na década de 1960 para denominar o estilo de pintura abstrata, que explora os efeitos ópticos por meio de formas geométricas, com a intenção de apresentar uma arte em movimento. Seu precursor é Victor Petzarelli. Associada às formas geométricas coloridas de Mondrian, com a concepção plástica de movimento e com os efeitos físicos, Calder desenvolveu móveis no início movidos manualmente pelo observador e depois movidos por correntes de ar. Percepção. Entre os 5 sentidos, a nossa máquina fotográfica. O ser humano tem 5 canais de recepção e emissão de informações: visão, audição, olfato, paladar e tato. O olho humano, órgão responsável pela visão, recebe, através da pupila, raios luminosos que alcançam a retina, a qual transmite, por impulsos nervosos, a imagem até o cérebro. O mesmo processo ocorre na máquina fotográfica analógica, cuja função é captar imagens, formas e cores, registrando-as no filme. Assim como existem várias marcas de máquinas fotográficas e diversos tipos de filmes, há também variações na recepção da imagem pelos olhos, de pessoa para pessoa. A percepção visual é mais do que um simples registro de imagens. É um trabalho mental que associa os olhos ao cérebro. Luz e cor. Ao entrarmos em um cinema, por exemplo, só podemos ver com a presença da luz. Quando as luzes se apagam, a escuridão toma conta do ambiente. É a ausência de luz. Isaac Newton, em 1672, descobriu o espectro solar, incidindo um feixe de luz branca sobre um cristal e decompondo-a nas 7 cores: vermelha, alaranjada, amarela, verde, azul anil e violeta. Isso explica o arco-íris, no qual as gotas de chuva fazem o papel do prisma. A luz é um fenômeno físico de radiação eletromagnética e se propaga no ar por meio de ondas de diversos comprimentos. O ser humano capta por meio do olho um estreito limiar, sem visualizar as ondas de raios infravermelho e ultravioletas e as ondas de rádio. Os monitores de vídeo dependem da propagação de luz para garantir a qualidade das imagens.
A tela dos monitores é composta por 3 cores de luz, que são o vermelho, o verde e azul, denominadas primárias, pois é a partir da mistura delas que obtemos as demais. Essas cores formam a síntese aditiva, pois, acrescentando-se cores, luz, aumentamos a intensidade luminosa até obtermos o branco. A cor de um objeto também depende da luz. O raio de luz incide sobre o objeto e este absorve as ondas referentes a todas as cores, exceto aquelas da sua cor, que se reflete para ser captada pelos nossos olhos. Leonardo da Vinci também desenvolveu estudos relativos à cor. Estes, entretanto, referem-se à cor pigmento, obtida a partir de óxidos. Não se trata mais de cor física, e sim de cor material. A indústria gráfica e as impressoras de computador usam essas 3 cores primárias, que são o vermelho, o verde e azul, e suas misturas, além da tinta preta para contrastes e detalhes de contorno. Observe estas cores. Mundo das formas geométricas. Agora, sintetizando os objetos, abstraindo dos detalhes e considerando o contorno, teremos nessa imagem as formas geométricas simples ou compostas, formadas pelo agrupamento ou sobreposição de outras formas, define o mundo que nos rodeia, e não apenas objetos feitos pelo homem. A própria natureza é uma verdadeira lição de geometria, basta sabermos observar. Ponto aplicado nas artes. Ponto é o resultado do primeiro choque do instrumento com o plano. Bom, um simples toque do lápis no papel e ponto. Você tem a representação gráfica de um ponto, elemento mais simples da geometria, também denominado entre primitivo. Pode ser representado pelo sinal de multiplicação ou pelo sinal de adição. Símbolos matemáticos que indicam em geometria o encontro de 2 retas, identificado com uma letra maiúscula do alfabeto latino. Trata-se de um elemento abstrato, imaginário e sem dimensão, que é adimensional. Michelangelo de Ludovico Buonarroti Cimini, aprendiz de Domenico Ghirlandaio, pintor de Florença, frequentou a escola de escultura graças a Lourenço de Médici. Teve contato com a filosofia de Platão e com o ideal grego de beleza e equilíbrio das formas. Entre 1708 e 1712, trabalhou na pintura do teto da Capela Sistina. Dentre inúmeras cenas do Antigo Testamento, a criação do homem se destaca, representado Deus como um homem de corpo vigoroso e cercado de anjos, com a mão estendida para tocar a de Adão, representado como um homem jovem e harmonioso, concretizando o ideal de beleza do Renascimento. Este quadro é de El Greco, ele foi feito na Catedral de Toledo, na Espanha, e as obras de El Greco são caracterizadas pela
verticalidade das figuras, esguias e alongadas, superam a visão humanista do Renascimento italiano e recuperam o caráter espiritualizado. Na obra a seguir, nesta obra, aliás, Cristo aparece cercado por uma multidão, com o olhar sereno que se opõe às lanças e fisionomias grosseiras das outras pessoas. A túnica vermelha contrasta com as cores acinzentadas. O outro segmento é o rococó. Desenvolvimento do barroco. O estilo rococó reflete os valores da sociedade fútil, requintada, aristocrática e convencional, e expressa sentimentos agradáveis por meio de uma técnica perfeita. As cores fortes do barroco são substituídas por cores suaves e tons pastéis. O termo rococó originou-se da palavra francesa rocaille, que significa concha. Em algumas obras, nota-se as linhas de uma concha associadas aos elementos decorativos. Este quadro, ele representa o expressionismo. De Edvard Munch, O Grito. O expressionismo teve origem em Dresden, a Alemanha, como reação ao impressionismo, que se preocupou apenas com a sensação de luz e cor. Procurou mostrar as emoções e angústias psicológicas do homem do início do século XX, traduzindo em linhas e cores os sentimentos dramáticos e a deformação proposital da realidade faz com que os seres reais revelem seu mundo interior. Na obra a seguir, as linhas sinuosas do céu e da água e a linha inclinada da ponte conduzem o olhar do observador para a boca da figura, que se abre num grito perturbador.